A teoria do conhecimento é um dos principais ramos de estudo da filosofia ocidental, tendo duas visões: a gnosiologia, que se refere ao conhecimento individual e psicológico da teoria do conhecimento, e a epistemologia, que se refere ao conhecimento científico e universal. Os filósofos pré-socráticos iniciaram um movimento de tentativa de compreensão racional do mundo, afastando o pensamento mitológico e tendo uma aproximação do conhecimento racional, buscando compreender o modo como conhecemos, como é possível ao ser humano conhecer as coisas e o modo pela qual podemos atingir o conhecimento verdadeiro. A teoria do conhecimento surgiu nos escritos de Platão, que se questionava sobre a forma de obter o verdadeiro conhecimento. Mais tarde surgiram outras vertentes: o racionalismo, o empirismo, o criticismo na modernidade e a fenomenologia na contemporaneidade. Platão falou que a realidade sensível, percebida pelos sentidos do corpo, e a realidade suprassensível, compreendida apenas pelo intelecto, sendo o único conhecimento verdadeiro, pois a realidade sensível é falha e enganosa. Para Platão, o conhecimento é a lembrança daquilo que nossa alma já viu quando habitava o mundo suprassensível. Então, conhecer é trazer de volta à memória aquilo que já vimos em outro mundo. Diferente de Platão, Aristóteles era mais pé no chão, pois acreditava que o conhecimento verdadeiro não vinha de um mundo ideal e separado, mas sim de sua experiência sensorial, ou seja, daquilo que percebemos através dos sentidos. Para ele, a mente humana nasce como uma tábula rasa, sem ideias inatas, e o conhecimento se forma a partir do que vemos e observamos e experimentamos. Aristóteles elaborou sua teoria do conhecimento no século IV, na Grécia Antiga, durante o período clássico. Segundo Aristóteles, o conhecimento se constrói em etapas. Primeiro ocorre a sensação, que é o contato inicial com a realidade. Depois vem a memória, quando guardamos essas percepções. A repetição das memórias gera uma experiência que nos permite identificar padrões. E, por fim, com o uso da razão, formamos o conhecimento universal e científico. Assim, Aristóteles defendia que só podemos compreender a essência das coisas após analisar concretamente seus aspectos particulares, utilizando a razão e a lógica para organizar o saber. Ele também criou a lógica como ciência, destacando o silogismo, uma forma de raciocínio dedutivo que demonstra a validade de um conhecimento. Sua visão foi revolucionária e influenciou profundamente a ciência, a filosofia e a educação ocidentais, até os dias de hoje. O racionalismo tem como principal objetivo teorizar o modo de conhecer dos seres humanos. Para eles, todas as ideias que conhecemos têm origem na pura racionalidade, impondo a tese inatista, que defende que o conhecimento parte de impressões inatas que acompanham todos os seres humanos, os quais são dotados da capacidade racional desde o seu nascimento. A razão para eles é composta por um conjunto de leis universais que forma todo o conhecimento racional, e tudo que está fora dele é conhecimento errado. Por se basear nesse conjunto de leis racionais, essa teoria epistemológica adota a dedução como principal método filosófico e encontra na matemática um amparo para a defesa de suas teorias. Um dos pais do racionalismo é o filósofo René Descartes. Ele defende que é preciso duvidar de todo o conhecimento existente para conseguir alcançar a razão absoluta, se formando assim pela dúvida e conhecimento. É dessa definição que Descartes forma uma de suas linhas de pensamento mais conhecidas, a ideia do penso, logo existo. Através dessa ideia, ele propõe uma diferença entre as ideias claras e distintas e as ideias duvidosas presentes no universo. O empirismo é a filosofia que destaca a importância da experiência na busca pelo conhecimento. Ou seja, para o empirismo, o conhecimento resulta em experiência. Que tipo de experiências, se há tantos? Existem as experiências internas, exemplo, sonhos, imaginação, emoções e o raciocínio lógico, excluindo totalmente essas experiências e aceitando a experiência sensorial, que é obtida através dos sentidos, chamados de tato, olfato,
audição, visão e paladar. John Locke, considerado um dos pais do empirismo britânico, defendia que o conhecimento humano é derivado da experiência, tanto sensível, externa, quanto reflexível, interna. Locke rejeitava a ideia de que existiam ideias inatas, argumentando que a mente é como uma tábula rasa, uma folha em branco, que se preenche com informações a partir da experiência. O empirismo, como uma corrente filosófica bem definida, surgiu principalmente no século XVII e floresceu no século XVIII. O criticismo foi desenvolvido no século XVIII, posteriormente ao racionalismo e ao empirismo pelo filósofo Immanuel Kant. Ele tinha como objetivo investigar os limites do conhecimento humano. Na filosofia de Kant, ele realizou uma crítica tanto ao racionalismo, que dizia que a nossa única fonte de conhecimento era a razão, tanto ao empirismo, que defendia que todo o nosso conhecimento era derivado apenas das experiências sensoriais. Na ideia de Kant, ele dizia que o conhecimento era resultado da união entre a razão e a experiência. Segundo Kant, nossa mente possui estruturas que organizam os dados fornecidos pelos sentidos. Por isso, não conhecemos os objetos como são em si mesmos, e sim como eles aparecem para nós. Na obra de Kant, chamada Crítica da Razão Pura, ele diz que o conhecimento começa com a experiência, porém não se origina unicamente dela. O criticismo kantiano busca compreender como o ser humano conhece e quais os limites da razão. A fenomenologia busca desvendar a essência do fenômeno. Foi idealizada pelo matemático e filósofo alemão Edmund Husserl, no século XIX. E para Husserl, a filosofia deveria usá-la como método, e não outras ciências, pois essas se baseavam na observação. O método fenomenológico se baseia em que toda consciência é consciência de algo. Logo, a consciência depende do objeto de pensamento para existir, e que para obter compreensão do fenômeno, é necessário recorrer à epoquê, a suspensão do juízo, onde observamos o objeto livre de quaisquer ideias pré-concebidas, tendo, assim, uma visão completa do que buscamos compreender.